Sejam bem-vindos ao programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. Destacando agora que o Código de Processo Civil está completando em breve 7 anos de existência. Sobre isso, conversamos com o advogado Regis Carvalho. E depois, vamos à Holanda falar com a advogada Aline Albuquerque sobre o direito do paciente. O programa Rede Jur News está no ar. Estamos iniciando mais uma entrevista aqui no programa Rede Jur News, destacando o Código de Processo Civil, que está por completar 7 anos, daqui a alguns meses, em março de 2023. Por isso, o contato agora é com o advogado Regis Carvalho, ele que é mestrando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, pós-graduado em Direito Constitucional e especialista em Direito Processual Civil, Tributário e Eleitoral. Doutor Regis, um prazer tê-lo aqui no Rede Jur News. Eu que agradeço a oportunidade, Antônio, me coloco à disposição. Eu queria lhe perguntar, começando sobre avanços ou possíveis retrocessos dentro da vigência do Código de Processo Civil. Pois não. Bom, eu pontuei aqui, elenquei, na verdade, aqui alguns pontos, né, em que nós avançamos efetivamente. Eu destacaria entre eles aí, especialmente a questão dos honorários advocatícios, né? Acho que é o grande assim, calcanhar de Aquiles, aqueles que atuam na atividade jurídica, né? É a questão da sua remuneração. E o Código de Processo Civil de 2015, a partir do momento em que ele elencou lá no artigo 85, né, os limites, ele estabeleceu limites mínimos e máximos em relação à fixação da verba honorária. Então, acho que isso é o principal avanço aí que eu pontuaria, e principalmente porque estabeleceu também a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, não só nas demandas em primeiro grau, mas também o que nós chamamos aí em grau recursal, né? Então, acho que esse talvez seria aí o principal avanço aí para nós advogados, que foi realmente um grande anseio da nossa classe, né? Nós temos algum outro ponto que poderíamos destacar dentro desses avanços, dessas mudanças? Sim, eu imagino o seguinte, a questão também da normatização do processo eletrônico, né? Nós estamos aí avançando cada vez mais para a utilização de ferramentas eletrônicas, né? Processos virtuais, audiências virtuais, né? Então, isso também ficou bastante claro nessa nova normatização estabelecida a partir do Código de Processo Civil de 2015, e eu acho que isso trouxe certa tranquilidade. Mas, assim, também vejo, por um outro lado, que isso tem que ser, de certa forma, melhor avaliado para a gente também não ferir o direito ao acesso à justiça. Porque, veja bem, boa parte da população, especialmente aquelas mais carentes, muitas vezes não tem acesso, né, à internet, à rede mundial de computadores, e isso acaba, de certa forma, criando um empecilho, um entrave aí na prestação jurisdicional. Mas acredito também que, de certa forma, avançou nesse caminho, né, porque permite que nós façamos aí uma atuação jurídica em qualquer parte do Brasil, né? Então, de certa forma, também vai ao encontro do anseio ao acesso à justiça. Doutor Regis, mais uma questão. Como é que nós podemos traçar um comparativo do nosso Código de Processo Civil com outros códigos de países desenvolvidos ou mais desenvolvidos? Veja bem, eu acho que a tendência agora é justamente ampliar, principalmente essa questão de ferramentas virtuais, né? E alguns outros países, eu poderia traçar um paralelo aqui, por exemplo, com Portugal, que Portugal recentemente também aprovou o seu Código de Processo Civil, o seu novo Código de Processo Civil, no ano de 2013. Então, ele trouxe também algumas ferramentas que nós já dispomos aqui no nosso código, né? Tal qual o Código de Processo Civil do Brasil, né, o brasileiro, eu percebo que uma certa sintonia, né, de interpretação dessas normas, no sentido, por exemplo, de normatizar, como eu disse, essa questão da virtualização dos processos, a duração razoável do processo, que ela tem sido também especificada nos dois normativos, tanto no Brasil quanto em Portugal, principalmente a questão da boa-fé processual, né? Então, aqueles que atuam no processo, a gente ouve muito falar isso na imprensa,
do uso excessivo de recursos, né? Muitas vezes protelatórios para poder, de certa forma, criar um entrave na tramitação processual. Então, os dois códigos eles vieram, de certa forma, coibir isso. E também trazer elementos que a gente chama de cooperação processual, ou seja, todos os partícipes do processo eles devem atuar de modo a atingir a finalidade última do processo, que seria justamente a prestação jurisdicional. A única coisa que eu não consegui observar de forma tão taxativa como existe no nosso código, na normatização portuguesa, por exemplo, essa questão do princípio da primazia da realidade, ou da primazia pelo julgamento do mérito, né? Então, aqui no Brasil, a gente preza o quê? Pela primazia pelo julgamento do mérito. Então, aquelas questões meramente formais, né, processuais, elas são deixadas de lado, né? E em Portugal, eu não vi muito essa normatização, mas eu vejo também alguns elementos aí de identidade, como eu disse aqui, como eu mencionei, a questão da primazia pelo julgamento do mérito, da boa-fé entre os partícipes do processo e também o princípio da cooperação. Mas eu acho que é uma tendência mundial até criar esses mecanismos, né, para que o processo seja efetivamente célere, efetivo e eficaz. Sim. De uma outra questão, doutor Regis, na sua opinião, qual a importância da aprovação da chamada PEC da relevância? Nos explique o que é. Perfeito. É o que nós chamamos, a PEC da relevância, ela trouxe o que nós chamamos de mais um filtro de admissibilidade recursal. O que é isso? Toda vez que nós vamos ajuizar um recurso, interpor um recurso, especialmente para as instâncias extraordinárias, né, leia-se STJ e STF, existe um certo filtro, que a gente chama de filtro de litigiosidade, ou seja, são filtros que pretendem minimizar ou diminuir o fluxo de processo que atingem essas instâncias extraordinárias, né? E essa PEC que a gente chama PEC da relevância, ela instituiu, então, a necessidade de quando aquele que tentar aí partir para um recurso especial para o STJ, ele tenha que demonstrar, nas suas razões de recurso, a relevância daquela questão constitucional que ele pretende que seja debatida junto àquele órgão. Então, quer dizer, é mais um filtro de litigiosidade. O que eu penso particularmente em relação a isso? Primeiro, que tem que haver um disciplinamento em relação a isso, porque, embora essa emenda constitucional ela já tenha entrado em vigor, já tenha feito alteração no texto constitucional, não existe ainda uma regulamentação do que seria isso. Então, veja bem, a questão da relevância, veja bem, ela é uma expressão muito abstrata, muito subjetiva, né? Deixa muito a critério do julgador aquilo que efetivamente é relevante. Então, muitas vezes, aquilo que é relevante para você, talvez não seja para mim, né? Então, acho que deixa também um alto grau aí de subjetividade em relação à apreciação desses recursos para as instâncias extraordinárias. Então, de certa forma, é um limitador também do acesso à justiça, que tem que ser melhor pensado, melhor debatido, e aí estão aí os doutrinadores, os congressos, estão aí para isso, justamente para a gente estar avançando, né? E criando aí mecanismos de ampliação do acesso à justiça e não de restrição do acesso à justiça, né? É uma maneira aí que eu vejo que tem que ser melhor pensado. Muito bem, muito bom, doutor Regis. Quero lhe agradecer por compartilhar essas informações e conhecimentos aqui com a gente através do Rede Jur News. O senhor que está falando do Mato Grosso do Sul, né? Só para esclarecer. Mato Grosso do Sul. Muito bom, muito bom. É bom porque o Rede Jur News, ele, né, percorre vários estados do país e outros países aqui da América, né, do Sul e de outros países da Europa também. Já fizemos alguns contatos, né, girando por esse mundo. Muito obrigado, doutor Regis, então, pela participação. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Está aí, então, a nossa conversa muito produtiva com o doutor Regis Carvalho, falando sobre o Código de Processo Civil, que está completando em seguida 7 anos de existência. Mais um tema relevante aqui no nosso Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais.
tema que vamos abordar agora dentro do programa Redijur News é o direito do paciente. E o nosso contato é com a advogada Aline Albuquerque, pesquisadora do programa de empatia da Universidade de Oxford, coordenadora geral do Observatório Direitos dos Pacientes do programa de pós-graduação em bioética da Universidade de Brasília. A Aline é advogada da União e está falando diretamente da Holanda. É isso, doutora Aline? Prazer tê-la aqui. Prazer é meu estar aqui no programa, né? Com grande alegria para compartilhar com vocês esse novo ramo do direito. Sim, estou falando da Holanda nesse momento. Muito bem. Começando então, para a gente, nossos telespectadores, né, terem a clareza sobre o que é, de fato, o direito do paciente, doutora Aline. Então, o direito do paciente é um novo ramo jurídico, né? Então, é muito interessante poder falar sobre esse novo ramo jurídico, que tem como objeto de estudo os direitos dos pacientes. O que são os direitos dos pacientes? São os direitos que as pessoas têm quando se encontram sob cuidados em saúde. Esses direitos, eles são amplamente reconhecidos no mundo, né, como essenciais para que os serviços de saúde possam ter qualidade, para que as pessoas possam ter melhores condições de saúde. Então, esses direitos, eles são direitos de extrema importância, porque todos nós, né, já fomos, somos ou seremos pacientes. É uma condição de todos os seres humanos e é uma condição de extrema vulnerabilidade. Então, é muito importante que o direito possa conferir proteção a todas as pessoas quando elas se encontram nessa situação muito específica. Sim, então é importante a gente conversar sobre isso, justamente porque nem todos têm esse conhecimento, né? Não chega a essa abrangência que agora nós temos com mais este novo ramo do direito da advocacia. Isso, então assim, por que é um direito ele é novo? Porque até a década de 70 não se reconheciam que as pessoas, quando se encontram sob cuidados em saúde, as pessoas tinham direito específico. Então, só para dar um exemplo de que as pessoas, os pacientes, eles têm direito de tomar suas próprias decisões, né, de tomar decisões sobre cursos de tratamento, né, sobre decisões relativas a como eles desejam ser tratados, decisões sobre, né, é importante, questões referentes à informação. A gente tem direito de ser informado pelo profissional de saúde, a gente tem direito a uma segunda opinião, né? Muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, principalmente em relação a doenças graves, e aí a gente quer ser orientado por um outro profissional, isso também é um direito. Direito aos nossos dados pessoais sensíveis, para que esses dados não sejam revelados. Então, nós temos uma série de direitos que são direitos muito específicos dos pacientes. E eles são essenciais, porque quando esses direitos não são respeitados, isso impacta diretamente no resultado do desfecho clínico, no resultado dos cuidados em saúde. Então, uma curiosidade, doutora Aline, se por acaso o paciente, né, não tiver condição de opinar sobre o seu próprio tratamento, a necessidade de uma segunda avaliação, como é que entra aí, nesse caso, a família? Passaria a ter, o direito seria da família? Como é que isso funcionaria? Então, a titularidade do direito é do paciente, mas, eventualmente, pode ser que esse paciente ele tenha, como a gente chama, um déficit decisional, ou seja, ele não tenha capacidade de tomar decisões. Por exemplo, um paciente com demência grave, né, ou um paciente no estado vegetativo persistente, esses pacientes eles não têm capacidade de decidir. Quando o paciente não tem capacidade de decidir, a família, e aí a pessoa, né, o ideal é que seja uma pessoa designada pelo próprio paciente no momento em que ele se encontrava com capacidade de decidir, essa pessoa vai tomar decisões, a gente chama de um decisor substituto, essa pessoa toma decisões em nome do paciente, mas sempre, né, tendo em vista as vontades e preferências do paciente e não do próprio familiar que substitui a decisão. Sim. Nós temos
claro, isso muda a legislação. Tu estás falando da Holanda. Nós tínhamos o caso agora recente do diretor de cinema, Jean-Luc Godard, né? Que tomou por ele a decisão, mas acho que baseado na legislação, se eu não me engano, da Suíça, né? De abreviar o sofrimento. Né? Isso, no caso, tem que respeitar a legislação de cada país, não é, doutora Aline? Não, é importante a sua pergunta, porque assim, a questão da eutanásia, né, que é uma questão, ela não entra propriamente no direito do paciente. As leis de direito do paciente, elas não tratam de eutanásia, porque a eutanásia ela tem uma relação muito específica com questões criminais. Então, as leis de direito dos pacientes, elas tratam de direitos, por exemplo, direito à informação, direito à tomada de decisão, direito ao consentimento informado, direito à confidencialidade dos dados, mas quando se vai para o campo da eutanásia, a gente já está fazendo uma outra discussão que tem repercussões criminais. E, então, digamos assim, tem conexão com o direito do paciente, mas a gente não enquadra a eutanásia como um direito propriamente do paciente. Não sei se me fiz clara, mas só para a gente separar um pouquinho, quando eu falo de direito do paciente, eu estou falando das leis que dispõem sobre esses direitos específicos. Sim, porque essa tomada de decisão do Godard não seria possível no Brasil, por exemplo, né? Sim, sim, porque aí você vai, né, ter uma outra repercussão jurídica, né, que ela vai para além do campo do direito do paciente. Sim. Não, mas é bom a gente esclarecer, né? Como sempre. Sobre a importância de uma lei nacional de direito do paciente, eu sei que a senhora, né, defende essa questão e, se eu não me engano, existem projetos tramitando hoje no Congresso, né, sobre isso. Isso, perfeito. Então, assim, muito importante a gente dizer isso. A primeira lei de direito do paciente, ela foi adotada na Finlândia em 1991. Praticamente todos os países mais avançados, né, digo, nesse campo, eles têm leis nacionais de direito do paciente. A gente precisa de lei, é muito importante dizer isso, né? Porque o ambiente da saúde é um ambiente de muita simetria de poder, de informação, é um ambiente historicamente permeado por abusos, então a gente precisa de uma lei para dizer para o paciente o que ele pode exigir do profissional e uma lei para sinalizar para o profissional, para balizar o profissional como ele deve agir em relação ao paciente. Então, a gente tem um projeto de lei 559 de 2016, que é o Estatuto do Direito do Paciente, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e atualmente ele se encontra no Senado. Então, a gente faz um trabalho muito importante, né, de aprovação e de conscientização da população de que a gente precisa aprovar o Estatuto dos Direitos do Paciente. Sim. Por curiosidade ainda, porque está se falando muito, né, e até uma coisa nova para muita gente, e está tramitando em várias assembleias, como aqui em Porto Alegre, questões relativas à violência obstétrica, por exemplo. Isso aí poderia estar dentro desta lei nacional? Como é que isso poderia ser colocado? Sim, o tema da violência obstétrica ele tem total relação com o direito do paciente, porque, na verdade, quando a gente fala, né, de violência obstétrica, e muitos criticam a própria expressão, eu não vou entrar aqui nessa discussão, que, na verdade, a gente está falando de violações de direitos da paciente gestante, por exemplo, do direito dessa paciente ser informada, do direito dessa paciente poder fazer escolhas, do direito dessa paciente poder consentir ou não, do direito dessa paciente recusar determinados procedimentos. Então, na verdade, quando a gente, né, fala do tema violência obstétrica, a gente está falando dos direitos das pacientes gestantes. No parto, né, no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então, é muito importante a gente trazer o tema da violência obstétrica e fazer uma relação com os direitos das pacientes. Pela sua, mais uma questão, pelo que a senhora está acompanhando, temos chance de no futuro breve, termos uma lei nacional em relação a isso? Temos chances, porque na Câmara dos Deputados o Estatuto foi aprovado por um consenso de vários partidos de diferentes matizes,
porque há um consenso quando a gente explica o que é o direito do paciente, que é um direito que só vai beneficiar os profissionais, os pacientes, os hospitais, o sistema de saúde, só traz benefício. As pessoas, né, os políticos, comumente, eles abraçam a causa, porque eles entendem que é uma causa relevante, uma causa humanitária que diz respeito a todas as pessoas. Então, não é um tema muito polêmico, felizmente. É um tema que traz realmente um consenso, quando a gente explica, porque muitas vezes a gente fala o que é direito do paciente, né? Muitas vezes as pessoas não estão tão familiarizadas, mas quando elas entendem, elas abraçam essa causa, então nós temos grandes chances de aprovar esse projeto de lei. A informação é tudo, né, doutor? Para a gente, mais um tempo, nós temos mais um minutinho, eu queria lhe perguntar, já que a senhora está na Holanda, como é que esse assunto, esse tema é tratado por aí? É muito boa a sua pergunta, né? Aqui é muito estruturado. Eles têm uma lei nacional de direito do paciente desde a década de 80, desde a década de 90, desculpa. Desde a década de 90, eles têm a lei, eles têm um tipo de contrato específico entre o médico e o paciente, que não é esse contrato de direito do consumidor, não é um contrato de direito civil, é um contrato específico para a área da saúde, porque a área da saúde ela não é uma área igual à do consumo comum, né? Ela é uma área com muita especificidade. Eles têm, dentro dos hospitais, eles têm órgãos específicos para dirimir conflitos entre paciente e profissionais de saúde. E caso esses conflitos não sejam dirimidos no hospital, eles têm um comitê, como se fosse um comitê de recurso médico, que também não é o Poder Judiciário. Então, veja o quantas instâncias eles têm aqui, o instrumento jurídico, que é esse tipo de contrato específico, que é um contrato da área da saúde. Além disso, eles têm uma lei, um dispositivo legal específico sobre tomada de decisão compartilhada, que hoje é o instrumento, a ferramenta mais avançada para tomar decisão na área da saúde. Então, eles têm isso já na legislação. Além disso, eles têm uma previsão do disclosure, que é quando acontece um incidente de segurança do paciente, com dano para o paciente, para isso ser conversado com o paciente ou familiar. Então, aqui é muito avançado em termos de direito do paciente. Felizmente, eu estou num lugar muito avançado. Sim, que bom, e resumindo, um modelo a ser seguido, né? É bom a gente ter uma referência. Sim, com certeza, né? A gente tem uma referência, a gente, fazendo as devidas adaptações ao nosso país, mas como você muito bem colocou, a gente tem uma luz no fim do túnel, né? Que bom, que bom. Doutora Aline, muito boa, muito bom essa conversa. Eu acho que muito esse tema novo sendo esclarecido, eu acho que é importante aqui para o nosso programa, para os nossos telespectadores que nos acompanham. Quero lhe agradecer, então, por essa participação. Eu que agradeço imensamente por poder ter uma oportunidade de divulgar para todo mundo, para as pessoas, para a sociedade, esse novo ramo do direito e que diz respeito a todos nós. Muito obrigada. Nós que agradecemos, então está aí a nossa conversa sobre o direito do paciente. Até existe uma lei nacional, quer dizer, existe um trabalho para aprovação de uma lei nacional de direito do paciente, e nós agradecemos pelas informações, por compartilhar os conhecimentos aqui com a Rede Jur News, da advogada Aline Albuquerque, que falou diretamente da Holanda. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Muito bem, este foi o programa Rede Jur News de hoje, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!